Olá, crianças do quinto ano. Nossa, como eu tenho certeza que vocês vão amar esse novo conteúdo nosso. A introdução dele vai mostrar algo que está presente em nossa vida e conta alguns fatos históricos, alguns fatos que aconteceram. E é muito bom tê-los, porque é um registro. Nós vamos iniciar esse capítulo estudando a história da fotografia. Por que, Tia Mari? A fotografia, exatamente, é uma fonte de documento histórico. E isso, além disso, esse processo da construção, da descoberta da fotografia, nos ajudou muito no processo da ciência, na apresentação de resultados de exames através da imagem, no microscópio, para nos ajudar a descobrir aqueles micro-organismos, o que nós não podemos ver a olho nu. Então, essa descoberta foi muito interessante e nos ajudou muito. Está presente em nossas vidas, hein? Desde, muito tempo. Tia Mari mesmo gosta muito de colecionar fotografias, porque contam fatos de nossa história, né? Da nossa vida, que não irão se repetir. E nada mais como é legal, como é bom a gente ter esses registros. Tem vezes que eu pego algumas fotografias, porque agora a tecnologia não nos permite ter álbum. Não é? Nós gostamos dessa praticidade da tecnologia, da fotografia digital, aí guardadinha nos aparelhos tecnológicos, mas a fotografia era muito interessante. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar a vovó, ou até mesmo na casa de vocês, quem sabe a mamãe e o papai também não gostem desse hobby, não é? E tenham também algumas fotografias. Procurem ver, descubram em que momento elas foram retiradas. Foram tiradas, né? Retiradas não, tiradas. E como é legal recordar. Mas agora vamos aprender um pouquinho? O que sabemos da história da fotografia? Ela provocou um dos mais importantes inventos da história, porque elas nos dão um meio de nós recordarmos acontecimentos de nossa vida, como tia Mari falou para vocês, não é? E como é que se deu esse processo? Desde o século XIX, olha que nós estamos no século XXI. Então, em 1800 e bolinha, tá? Já existia essa grande descoberta que foi muito importante para a sociedade, para a vida dos seres humanos. E aqui, depois, vocês podem visitar, tá? Assistir a esse vídeo de Tia Mari e fazer a leitura mais detalhada dos slides explicando a evolução da fotografia. Mas Tia Mari vai dar um breve comentário, tá? Sobre essa história. Então, como ela falou, foi uma das grandes descobertas e inventos por volta do século XIX. 1826, como está sendo mostrado aqui. Nicéphore foi um dos pioneiros, né? Ele era um francês, tá? E ele realizou alguns experimentos fotográficos, mas não com aquele registro como nós temos hoje, já no papel, ok? O que é que acontecia? Começou também os seus experimentos com a imagem que desaparecia rapidamente. Depois ele foi evoluindo e já se demorava mais um pouco essa imagem. Ele chamou o processo de heliografia e demorava 8 horas para gravar uma imagem. Imaginem quantos fatos eles não perderam. Mas para esse período foi uma grande descoberta e uma grande invenção. Gente, os fatos não se repetem e nada como guardá-los, ok? Para recordar.
Louis Jacques também, certo? Foi outro que começou a investir na produção desse processo, não é? Da fotografia. E aí ele já veio com uma nova invenção, a câmara obscura ou a câmara escura, tá? Olha a imagem dessa câmera, né? Câmera. Nossa, como ela é diferente, hein? Mas ela produzia também as imagens num processo mais prático e já foi mais barato também. E isso por volta de 1860. Então, era colocada uma placa de cobre, de metal, tá? Com um custo bem baratinho, bem reduzido. E aí, com um banho de prata, o que é que acontecia? Deixava a superfície lisa e com um brilho meio espelhada, como se fosse um espelho. E aí ia reproduzir a imagem. Acho muito interessante esses detalhes. O William também foi outro, não é? Cientista, experimentador de criar uma nova forma de fotografar os fatos. Ele iniciou suas pesquisas fotográficas através de cópias. Aí já começou a evoluir, hein? E aí, por volta de 1835, ele construiu uma pequena câmera de madeira. Muito legal. A câmera foi carregada com papel de cloreto de prata, ou seja, já era um papel mais fininho e que tinha substância, não é? Essa substância química, a prata, que iria dar uma reação. De acordo com esse objetivo dele, era necessário uma meia hora, mais ou menos, para a exposição e assim a imagem ficar fixada, tá? Ele usou também nesse processo o sal de cozinha, porque aí o papel era muito sensível com esse banho de prata e poderia se rasgar com muita facilidade, mas colocando sal deu uma certa resistência. Aqui nós temos Sebastião Leme, né? Ele foi o inventor da máquina fotográfica, ok? Panorâmica, que já fazia uma imagem de um espaço maior. Ele registrava um giro completo. Olha que interessante. Depois vieram as máquinas digitais, não é? Já no século XX, com, como é o nome dele? Steven Simpson. Ele foi um dos pioneiros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Kodak, não é? É uma marca. E aí eles investiam muito nesses produtos de imagem. Temos aqui a imagem de algumas câmaras fotográficas, tá? Olha como era diferente. Essa aqui, até hoje, eu acho que existem algumas. Aqui já outras mais evoluídas, certo? Estive aqui também com a primeira câmera digital, a Kodak. E atualmente já temos alguns meios de fotografar mais modernos, com o uso da tecnologia. E a fotografia, ela não vem apenas para registrar os fatos, não é? Mas hoje também ela é vista como forma de arte. Existem premiações, existem competições, não é? Para esses fotógrafos, que alguns se especializam em fotos da natureza, outros em fotos do cotidiano, certo? Olha, outros que também chamam a atenção da sociedade, das pessoas, para os nossos problemas, que chocam, às vezes, a gente observar certas fotografias, não é? Como essa aqui, de Sebastião Salgado, onde ele mostra pessoas da Etiópia, lá na África, desculpa,
com problemas de desnutrição. Muito triste, não é? Então, a máquina fotográfica, ela está aí para nos mostrar e deixar registrado fatos que aconteceram em nossa vida, no dia a dia, fatos que ocorreram na natureza, não é? São registros, são fontes históricas também. E a máquina fotográfica, a invenção da máquina fotográfica tem as suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, uma das vantagens: podemos guardar as nossas imagens desde pequeno e para recordar mais tarde, no futuro, não é? Temos também o que aqui? Com ela, podemos justificar qualquer tipo de situação. As fotografias também podem ajudar, não é, a solucionar alguns problemas e é usada como uma prova, certo? De que aquele fato realmente aconteceu. Tendo uma máquina fotográfica digital, também não precisamos mais revelar as fotos, não é? E essas são algumas das vantagens da máquina fotográfica. Não as vejam como uma mera invenção, mas ela é muito importante para a vida dos seres humanos, tá? Mas tem também as suas desvantagens. Podemos provar com imagem certos casos menos favoráveis, como aquela imagem que nós vimos, não é, de uma família totalmente desnutrida, passando por dificuldades, e isso choca. Ou então em uma situação de crime, não é? Onde as fotos ali daquela cena não é muito favorável, não é muito agradável. Os paparazzis, nossa, esses fotógrafos já provocaram grandes danos, acidentes, porque os famosos acabam fugindo deles, porque no fundo o que eles querem é o quê? Uma fofoca, pegar aquele flagrante daquele artista, daquele famoso, daquela pessoa muito conhecida. Então, as máquinas também do passado que usavam pilhas provocavam danos ao meio ambiente. Isso porque o homem descartava essa bateria, não é, no meio ambiente e aí vai poluir o solo e as águas dos rios. Vimos então como é interessante esse objeto, certo? Nós vamos dar continuidade e ver a evolução desses objetos, não é, de imagem. Aqui eu tenho a logomarca, tá? Da Kodak, que tia Mari falou nesse instante com vocês. Muito famosa e é especialista, não é, em inventar esses elementos, esses objetos de imagem. Então, na próxima aula, nós nos encontraremos, tiraremos as nossas dúvidas, tá? E iremos realizar atividades. Qualquer dúvida, anotem em seu caderninho, tá? E vamos nos ver no próximo momento. Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima.